Competência de área 3. Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. H10. Identificar relações entre grandezas e unidades de medida. Identificar relações entre grandezas e unidades de medida é fundamental para compreender e manipular quantidades em diferentes contextos. Aqui estão algumas maneiras de identificar essas relações. 1. Compreender unidades básicas e derivadas. Item: reconhecer as unidades básicas de medida como metro, comprimento, quilograma, massa, segundo, tempo, ampere, corrente elétrica, Kelvin, temperatura, mol, quantidade de substância e candela, intensidade luminosa. Além disso, compreender as unidades derivadas como metro quadrado, área, metro por segundo, velocidade e metro cúbico, volume. 2. Conversão entre unidades. Item: saber converter entre diferentes unidades de medida dentro da mesma grandeza, utilizando fatores de conversão apropriados. Por exemplo, saber que 1 metro é igual a 100 centímetros ou que 1 litro é igual a 1000 mililitros. 3. Proporcionalidade direta e inversa. Item: identificar as relações de proporcionalidade direta e inversa entre grandezas. Por exemplo, compreender que à medida que o tempo aumenta, a distância percorrida por um objeto em movimento, velocidade, também aumenta se a velocidade for constante. Proporcionalidade direta. 4. Aplicação em problemas. Item: utilizar as relações entre grandezas e unidades de medida para resolver problemas do cotidiano. Por exemplo, calcular quantos metros quadrados de azulejo são necessários para cobrir o piso de uma sala, ou determinar quantos litros de tinta são necessários para pintar uma parede. 5. Sistema Internacional de Unidades, SI. Item: familiarizar-se com o Sistema Internacional de Unidades, SI, e suas convenções de nomenclatura e símbolos para diferentes grandezas e unidades de medida. Isso facilita a comunicação e o entendimento de informações em diferentes contextos. 6. Contextualização. Item: entender as unidades de medida no contexto das grandezas que representam. Por exemplo, compreender que metros quadrados são usados para medir áreas, enquanto litros são usados para medir volumes. Ao identificar essas relações entre grandezas e unidades de medida, os indivíduos são capazes de compreender melhor o mundo ao seu redor, realizar medições precisas e resolver uma variedade de problemas práticos que envolvem quantidades e medidas. H11. Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. Utilizar a noção de escalas na leitura de representações de situações do cotidiano é essencial para compreender e interpretar informações em mapas, gráficos, plantas baixas e outros tipos de representações visuais. Aqui estão algumas maneiras de aplicar essa habilidade. 1. Mapas e cartas geográficas. Item: interpretar as escalas em mapas para entender as distâncias reais entre diferentes locais. Por exemplo, em um mapa com escala 1, 100.000, cada centímetro no mapa representa 100.000 centímetros, ou 1 quilômetro na realidade. 2. Placas de sinalização. Item: entender as escalas em placas de trânsito ou sinalização rodoviária para avaliar distâncias e tempos de viagem. Por exemplo, em uma placa que indica a distância até uma cidade, a escala pode ser utilizada para determinar o tempo aproximado de chegada. 3. Plantas de arquitetura e engenharia. Item: interpretar as escalas em plantas baixas de construções para compreender as dimensões reais dos espaços representados. Por exemplo, em uma planta de uma casa com escala 1, 100 cada centímetro no desenho representa 100 centímetros, ou 1 metro na construção real. 4. Gráficos e diagramas. Item: utilizar escalas em gráficos e diagramas para interpretar dados e tendências. Por exemplo, em um gráfico de barras com escala vertical, entender o intervalo entre os valores para determinar as diferenças de magnitude entre as categorias. 5. Fotografias e imagens. Item: compreender as escalas em fotografias ou imagens para avaliar tamanhos e proporções. Por exemplo, em uma fotografia aérea com escala indicada, determinar as dimensões reais de objetos ou estruturas. 6. Construção de modelos. Item: aplicar escalas na construção de modelos ou maquetes para representar objetos ou espaços em uma escala reduzida. Por exemplo, em um modelo de um prédio em miniatura, utilizar uma escala específica para manter proporções precisas. Ao utilizar a noção de escalas na leitura de representações de situações do cotidiano, é possível obter informações mais precisas e compreender melhor as relações espaciais e quantitativas entre diferentes elementos representados. Isso facilita a tomada de decisões, a navegação e a compreensão do mundo ao nosso redor. H12. Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas.
Resolver situações-problema que envolvem medidas de grandezas requer a aplicação de conceitos matemáticos relacionados à medição e às unidades de medida. Aqui estão algumas etapas para abordar esses problemas. 1. Compreensão do problema. Item: leia cuidadosamente o problema para entender qual é a grandeza que está sendo medida, quais são as unidades envolvidas e qual é a pergunta a ser respondida. 2. Identificação das grandezas e unidades. Item: identifique claramente as grandezas envolvidas no problema, como comprimento, área, volume, tempo, massa, entre outras. Em seguida, identifique as unidades de medida correspondentes, como metros, quilogramas, litros, segundos, entre outras. 3. Análise das relações entre grandezas. Item: determine as relações entre as diferentes grandezas envolvidas no problema. Isso pode incluir relações de proporcionalidade direta ou inversa, conversões entre unidades e outras relações matemáticas relevantes. 4. Seleção de estratégias de resolução. Item: escolha a estratégia ou método mais adequado para resolver o problema. Isso pode envolver cálculos diretos, uso de fórmulas específicas, conversões de unidades, proporções, entre outros. 5. Realização de cálculos. Item: realize os cálculos necessários para resolver o problema de forma precisa. Certifique-se de utilizar as unidades de medida corretas e manter a precisão ao longo dos cálculos. 6. Interpretação da solução. Item: analise a solução encontrada e verifique se ela faz sentido no contexto do problema. Certifique-se de responder à pergunta feita no problema e interprete o significado da resposta dentro do contexto específico. 7. Revisão e reflexão. Item: revise cuidadosamente o trabalho realizado para identificar possíveis erros ou equívocos. Reflita sobre o processo de resolução do problema e considere se existem maneiras mais eficientes de abordar problemas semelhantes no futuro. 8. Comunicação da solução. Item: apresente sua solução de forma clara e organizada, incluindo todas as etapas do processo de resolução. Utilize unidades de medida apropriadas e forneça explicações adicionais, se necessário, para garantir a compreensão do leitor. Ao seguir essas etapas, é possível resolver eficazmente situações-problema que envolvem medidas de grandezas, utilizando os conceitos matemáticos apropriados e garantindo soluções precisas e relevantes para o contexto apresentado. H13. Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente envolve garantir a precisão e a confiabilidade dos dados obtidos por meio da medição. Aqui estão algumas etapas importantes a serem consideradas ao avaliar o resultado de uma medição. 1. Verificar a precisão da medição. Item: certifique-se de que o instrumento de medição utilizado é adequado para a grandeza que está sendo medida e que ele possui uma precisão adequada para a finalidade da medição. Isso pode envolver o uso de instrumentos de medição calibrados e verificados. 2. Considerar a incerteza da medição. Item: reconheça que toda medição possui uma incerteza associada, devido a limitações técnicas do instrumento de medição e variações naturais nos objetos ou fenômenos medidos. Avalie a magnitude da incerteza e como ela pode afetar a interpretação dos resultados. 3. Comparar com padrões de referência. Item: se possível, compare os resultados da medição com padrões de referência conhecidos e confiáveis para validar a precisão dos dados obtidos. Isso pode incluir o uso de padrões de calibração, materiais de referência ou valores estabelecidos pela literatura científica. 4. Verificar consistência interna. Item: analise se os resultados da medição são consistentes com outras medições semelhantes realizadas anteriormente ou com teorias estabelecidas. Considere se os resultados fazem sentido no contexto do problema ou fenômeno em questão. 5. Identificar e corrigir possíveis erros. Item: identifique possíveis fontes de erro na medição, como erros sistemáticos ou aleatórios, e tome medidas para corrigir ou minimizar esses erros. Isso pode envolver a realização de medições adicionais, a calibração do instrumento de medição ou a aplicação de técnicas estatísticas para estimar e reduzir erros. 6. Documentar e comunicar resultados de forma clara. Item: documente cuidadosamente os resultados da medição, incluindo todas as informações relevantes sobre o método de medição, instrumentos utilizados, procedimentos seguidos e resultados obtidos. Comunique os resultados de forma clara e transparente, destacando quaisquer limitações ou incertezas associadas aos dados. Ao avaliar o resultado de uma medição, é essencial adotar uma abordagem crítica e rigorosa para garantir a confiabilidade e a validade dos dados obtidos.
Isso ajuda a construir um argumento consistente e confiável, baseado em evidências sólidas e bem fundamentadas. H14. Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas requer uma análise cuidadosa das informações disponíveis, das características do problema e das possíveis soluções. Aqui estão algumas etapas para avaliar essas propostas de intervenção. 1. Compreensão do problema. Item: entenda claramente o problema ou desafio que está sendo enfrentado e identifique as áreas em que o conhecimento geométrico pode ser aplicado para encontrar uma solução. 2. Identificação das necessidades. Item: identifique as necessidades específicas que devem ser abordadas pela intervenção proposta. Isso pode incluir questões relacionadas a áreas, volumes, distâncias, formas ou outras características geométricas relevantes. 3. Análise das alternativas. Item: avalie diferentes alternativas de intervenção, levando em consideração os conhecimentos geométricos necessários para implementar cada uma delas. Considere os prós e contras de cada abordagem e sua viabilidade em termos de custo, recursos e impacto. 4. Aplicação de conceitos geométricos. Item: utilize conceitos geométricos relevantes para desenvolver e avaliar as propostas de intervenção. Isso pode incluir o uso de cálculos de áreas e volumes, análise de formas e proporções, medição de distâncias e ângulos, entre outros. 5. Verificação da viabilidade. Item: verifique se a proposta de intervenção é viável do ponto de vista técnico, econômico e ambiental. Considere se os recursos necessários estão disponíveis, se a intervenção pode ser implementada com sucesso e se os resultados esperados são realistas. 6. Avaliação de impacto. Item: avalie o impacto potencial da intervenção proposta na realidade em questão. Considere como a intervenção afetará as pessoas, o meio ambiente, as estruturas existentes e outras variáveis relevantes. 7. Teste e ajuste. Item: se possível, teste a proposta de intervenção em pequena escala ou por meio de simulações para avaliar sua eficácia e identificar possíveis melhorias. Faça ajustes conforme necessário com base nos resultados obtidos. 8. Documentação e comunicação. Item: documente todas as etapas do processo de avaliação da proposta de intervenção e comunique os resultados de forma clara e transparente. Isso ajuda a garantir que todas as partes interessadas compreendam a proposta, seus benefícios e suas limitações. Ao seguir essas etapas, é possível avaliar de forma abrangente e criteriosa propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Isso ajuda a garantir que as intervenções propostas sejam fundamentadas, eficazes e sustentáveis.